E se eu te dissesse que a porta que separa o que você chama de comum e o que você chama de sagrado tem uma combinação, e que 963 Hz é, possivelmente, um dos dígitos desse código? 10 minutos. Um tom. Uma experiência que não promete milagres, mas que pode te mostrar, na prática, o que acontece quando um estímulo externo encontra um estado interior preparado. Hoje nós vamos testar isso juntos. Ouvir 963 Hz por 10 minutos altera sua pineal. Vou te mostrar um protocolo. Vamos executar a sessão guiada e, mais importante, vou te ensinar a verificar por si mesmo se houve alguma mudança, seja ela subjetiva, comportamental ou mínima o suficiente para que você perceba depois. Começo com um aviso claro. Não vou dizer que a pineal foi fisicamente alterada por esse som. Isso seria irresponsável. O que eu proponho aqui é um experimento pessoal e controlado. Um método para gerar uma condição interna propícia à ressonância, uma ferramenta sonora que, em muitas tradições contemporâneas, funciona como um código que facilita acesso a estados diferentes de consciência. A prova real que buscamos é empírica na esfera da experiência. Sinais, relatos e padrões observáveis por você mesmo ao repetir e registrar. Se você procura certeza anatômica ou evidência clínica de alteração glandular, este não é o caminho. Procure estudos científicos e profissionais de saúde. Agora, se você quer um protocolo experimental sério, com controle pessoal e critérios de observação, fica comigo. Imagine uma porta blindada no centro do seu peito. Ela está protegida por camadas de hábito, ansiedade, crença e distração. Em muitas escolas esotéricas, essa porta só responde a um código, uma combinação de estado interior e estímulo externo. O som, aqui, é um dígito do código, mas sem preparar a fechadura, sem colocar sua atenção no eixo certo, o dígito sozinho não faz a porta se mover. É por isso que o experimento que proponho tem 3 etapas fundamentais: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento. Entrar em presença, identificar o ruído que trava a fechadura. Autoridade. Assumir que você tem o direito de acessar o centro. Comando. Emitir uma intenção clara que orienta a ressonância do som. Seguindo essas 3 chaves, o tom de 963 Hz atua como uma ferramenta de ressonância, não como um botão mágico. Algumas palavras sobre o contexto simbólico. Termos como mônada, arcontes ou demiurgo aparecem aqui apenas como linguagens e mapas, formas que tradições gnosticamente orientadas usam para descrever bloqueios psíquicos e estruturas que mantêm a pessoa pequena. Usar essas palavras não significa validar literalismos históricos. São metáforas úteis para alguém que já apreende o mundo através de mapas internos. Do mesmo modo, menções a figuras como Jesus servem apenas como exemplo arquetípico de alguém que, na linguagem simbólica, restaurou um projeto interior. Tudo isso é interpretativo, válido como pista para quem busca sentido, mas não como prova factual de eventos históricos. Antes de irmos para o passo a passo, um cuidado prático. Ajuste o volume para ouvir confortavelmente, nunca no limite máximo. Se você tem histórico de epilepsia, sensibilidade a estímulos visuais, sonoros intensos, ou está em uso de medicação que afeta a consciência, consulte seu médico antes de participar. Este protocolo não substitui tratamentos médicos ou psicológicos. Anote também que vamos trabalhar com autorrelatos. Para fortalecer qualquer conclusão, repita o protocolo algumas vezes e registre suas observações com tempo e contexto. Agora o modelo operacional com mais detalhe. Primeira chave: reconhecimento. Isso é simples na forma, difícil na prática. Reconhecimento significa perceber o que te impede de descer a chave até a fechadura. Pode ser uma inquietação mental, uma narrativa de insuficiência ou um corpo tenso. A técnica que uso aqui é rápida. Feche os olhos por um momento, traga a atenção para a respiração e localize a sensação dominante. Sem julgá-la, apenas nomeie mentalmente: ansiedade, cansaço, frio,
vazio. Dar nome tira a energia do piloto automático e posiciona você como observador. Sem esse passo, o som corre o risco de ecoar apenas sobre velhas frequências. Segunda chave: autoridade. É o momento em que você lembra para quem pertence essa porta. Em muitas experiências de empoderamento, o bloqueio persiste porque a pessoa se coloca em posição de mendicância diante do seu próprio potencial. Autoridade é uma postura interior, curta, direta, sem arrogância. Não é dominar o outro. É afirmar que você é quem faz a chamada. Para isso, usaremos uma frase curta e ativa que você dirá, mentalmente ou em voz baixa. Eu estou presente. Eu reivindico o acesso ao meu centro. Repetir isso algumas vezes cria uma mudança neural sutil. O cérebro passa de suplicante para agente. Terceira chave: comando. Aqui entram intenção e linguagem clara. Comando não é imposição sobre terceiros. É uma diretriz para sua própria psique. Que a ressonância abra o que precisa abrir. Essa frase é curta, declarativa e direcionada. Nós a colocaremos na invocação curta que farei ao guia sonoro. A estrutura completa é, portanto, reconhecimento, autoridade, comando. Cada etapa prepara o terreno para que o tom atue com maior probabilidade de produzir um efeito na experiência interna. Vamos ao protocolo prático, passo a passo. Você precisa de um lugar tranquilo, fones de ouvido de boa qualidade ou caixas em volume controlado, um cronômetro e, se puder, um caderno ou app para registrar o antes e o depois. Sente-se ou deite de forma confortável, com a coluna relativamente alinhada. Permita que a respiração seja livre, sem forçar. Ajuste o som, 963 Hz, em um tom puro, senoidal, com um nível que você sinta claramente sem aperto no ouvido. Se não souber onde encontrar, há plataformas e aplicativos que disponibilizam esse tom. Escolha a versão que não contenha batidas agressivas, nem variações abruptas. Lembre, volume confortável, não alto. Primeiro minuto. Desconectar. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. No terceiro suspiro, mentalmente percorra o corpo do topo da cabeça até os pés, nomeando rapidamente qualquer tensão. Apenas observe. Se algo ficar no caminho, não lute com isso agora. Apenas note. Visualize um elevador energético descendo pela sua coluna até o centro do peito. Não pense em imagens complexas, apenas sinta a atenção deslocar-se do ruído mental para o eixo do coração. Segunda etapa: instalar autoridade. Traga a mão sobre o peito se isso parecer natural. Em voz baixa ou mentalmente, diga: eu estou presente. Respire. Diga: eu reivindico acesso ao meu centro. Respire novamente. Esse pequeno ritual físico-mental, repetido 3 vezes, ajuda a criar uma fisicalidade para a autoridade. Não é teatralidade vazia. É um gatilho para o cérebro e para o sistema nervoso. Se tocar o peito não for confortável, apenas mantenha a postura e faça a declaração mentalmente. A palavra cria uma assinatura, reconhecimento de presença, paz, autorização interior. Terceira etapa: comando curto, a invocação. Em instantes, antes de iniciar o som, farei uma invocação curta à mônada. Use essa linguagem se ela ressoa com você. Se não, substitua por fonte, centro ou luz interior. A invocação será um modelo. Reconhecimento, paz, autoridade, paz, comando. Muito direta, em segunda pessoa. Digo isso para que você entenda a lógica. Mônada, estou aqui. Em nome da minha presença, peço ressonância e clareza. Que este som revele o que precisa ser visto e que eu saiba soltar. Repita mentalmente ou em voz baixa as mesmas ideias com suas palavras. A invocação não exige fé religiosa. Exige intenção e clareza. Agora,
Instruções para o período de 10 minutos com 963 Hz. Eu vou conduzir a introdução, a invocação e o encerramento. Durante os 10 minutos, haverá apenas 3 microâncoras, uma aos 2 minutos, outra no 5º minuto e uma última no 9º minuto. Entre e após essas âncoras, você ficará em silêncio, escutando. Isso deixa espaço para que o som opere sem interferência da linguagem. Quando for reproduzir o vídeo, inicie a faixa de 967 Hz no momento indicado, com um fade-in suave para não chocar. Mais uma vez, volume confortável, fones recomendados. Se surgir tontura, zumbido intenso ou desconforto, interrompa imediatamente. Antes de começarmos, faça um registro rápido. Escreva uma frase curta que descreva seu estado atual. Por exemplo, cansado, mente agitada, esperança. Anote a hora de início. Isso será importante para comparar depois. Se quiser, meça sua frequência cardíaca antes e depois com um relógio. É opcional, mas traz um dado objetivo ao seu registro pessoal. Agora vamos à invocação. Respire fundo. Toque o peito, se desejar. Em voz clara e respeitosa, diga comigo: Mônada, eu reconheço a sua presença em mim. Eu assumo a minha autoridade. Que a ressonância revele o que precisa ser revelado, e que eu saiba desapegar do resultado. Essa é a nossa declaração breve. Repita-a pelo menos 2 vezes, sentindo cada palavra. Em seguida, inicie o som 963 Hz. Durante a reprodução, aqui estão as microâncoras que eu farei. Aos 2 minutos, eu direi uma ancoragem de realinhamento. Permaneça na respiração. Aos 5 minutos, eu farei uma chamada para relaxar qualquer tensão remanescente. Deixe ir com a expiração. Aos 9 minutos, eu trarei uma preparação para o fechamento. Prepare-se para soltar. Essas frases são curtas e serão ditas em voz baixa, com espaço entre elas para que o som predomine. Fique atento ao corpo e ao campo interior. Permita que imagens, sensações, lembranças ou emoções apareçam sem necessariamente se identificar com elas. Ao fim dos 10 minutos, há um encerramento simples. Desligue o som com um fade-out suave. Não faça movimentos bruscos. Respire 3 vezes, trazendo a atenção novamente para o corpo. Depois, repita a invocação em sentido de soltura. Eu agradeço o que foi revelado. Eu solto o apego ao resultado. Toque o peito novamente, ou coloque a mão na barriga. Qualquer gesto que ancore o retorno ao cotidiano. Agora, como você mede se houve algo? Aqui é onde a prova real se organiza. Separe claramente o que é relato subjetivo e o que é um indicador repetível. Relatos subjetivos comuns: calor ou frio súbitos, sensação de expansão no peito, leve pressão atrás dos olhos, imagens simbólicas, recordações vívidas ou pequenas mudanças no humor. São fenômenos legítimos enquanto relatos. Não sugiram causa anatômica por si só. Indicadores repetíveis que fortalecem a prova pessoal. Registro de sensações com timestamp. Por exemplo, 0045, leve vibração na cabeça. 03.10, lágrima sem motivo. 06.30, clareza de um pensamento antigo. Mudanças comportamentais nas horas seguintes. Sonhos mais vívidos, diminuição de ansiedade por um período. E dados objetivos. Se você tiver equipamento, uma medição simples de frequência cardíaca ou um app de variabilidade da frequência cardíaca, HRV, antes e depois pode mostrar diferenças sutis no tônus autonômico. Lembre, equipamentos trazem números, mas são complementares ao relato. Existem sinais recorrentes que, na nossa proposta, indicam que a chamada teve efeito no campo interior. Primeiro sinal: colapso. Antes do eco, muitas pessoas descrevem uma breve desestabilização, uma sensação de algo que desmorona, como se uma estrutura de defesa interna cedesse por um momento. Não é necessariamente desagradável, pode ser desconfortável. Se isso ocorrer, não lute, respire e nomeie. Segundo sinal: eco. É uma continuação ou reverberação,
insights que surgem, memórias que se alinham com novos significados, pequenas sincronicidades nas horas seguintes. Terceiro sinal: neutralidade. Depois da turbulência e do eco, muitas pessoas relatam uma sensação de calma indiferente. Não indiferença apática, mas uma neutralidade serena, onde antes havia reatividade. Esses três marcos, colapso, eco, neutralidade, não ocorrem em sequência fixa nem com a mesma intensidade em todos. São pistas para observar e registrar. Como construir uma prova sólida para você mesmo? Faça ao menos 3 sessões com o mesmo protocolo, em dias diferentes e preferivelmente em horários similares. Antes e depois de cada sessão, registre uma linha no seu diário com hora, nota de humor, intensidade de cada sinal, 0 a 5, e algo que tenha mudado nas próximas 24 horas. Se possível, peça a alguém próximo para observar mudanças comportamentais sutis em você nas horas seguintes. Mais calmo, mais reativo, mais sonhador. Com 3 ou mais repetições, padrões começam a emergir, e é isso que fortalece a prova real em esfera pessoal. É importante também manter um critério de controle. Em uma das sessões, repita o mesmo protocolo, mas com silêncio ou um som neutro, em vez de 963 Hz. Compare os relatos. Se as alterações aparecem consistentemente, apenas quando o tom está presente, você tem um indício de correlação. Ainda assim, não é prova anatômica, mas é uma medida experimental simples e útil. Registre tudo com honestidade. É a única forma de separar desejo de evidência. Agora, algumas perguntas que vão aparecer na sua cabeça. Isso funciona para todo mundo? Não. Pessoas diferentes têm constituições, histórias e predisposições que influenciam a resposta. Muda a pineal fisicamente? Não posso afirmar. Pode haver efeitos duradouros? Em alguns relatos, sim. Mudanças comportamentais, clareza e novas rotinas surgem a partir de pequenas experiências repetidas. Tudo depende do contexto, da intenção e da prática sustentada. Quanto às interpretações simbólicas, se você lê a linguagem gnóstica e ressoa com a ideia de arcontes como bloqueios psíquicos, use isso como mapa. Se prefere uma leitura psicológica, estruturas defensivas, condicionamentos, também serve. O método não exige um certo sistema de crença, exige que você seja honesto na observação. Se em sua experiência, a imagem da porta e do código faz sentido, siga com essas imagens. Se preferir uma linguagem mais secular, troque mônada por centro ou fonte. A ferramenta é flexível. Depois da sessão, algumas práticas recomendadas. Não tome decisões importantes imediatamente após. Registre seu estado e deixe as primeiras horas para observação. Permita que sonhos cheguem naquela noite e anote-os. Muitas vezes, o eco traduz-se em imagens oníricas. Se sentir qualquer desconforto persistente, ansiedade intensa, tontura, dores, procure orientação profissional. Lembre que qualquer ferramenta de transformação pode desestabilizar momentaneamente. Desestabilização não é necessariamente sinal de dano, mas precisa ser acompanhada com responsabilidade. O clímax desta experiência não é uma prova clínica da alteração da pineal. O clímax é perceber que você mesmo pode testar, medir e decidir se o protocolo produz efeitos relevantes para a sua vida. A prova real que proponho é iterativa. Experimentar, registrar, comparar e ajustar. Se após 3 sessões você notar padrões consistentes, por exemplo, redução temporária de ansiedade, sonhos mais claros, sensação de neutralidade, então, para você, a prova de que algo mudou na experiência. Se não notar diferenças, ótimo. Você aprendeu que essa técnica não é eficaz para o seu sistema hoje, e isso é uma informação valiosa também. Algumas perguntas práticas comuns e respostas rápidas. Posso fazer a sessão não sentado, andando? Melhor não. A estabilidade postural favorece a percepção. Posso ouvir por mais tempo que 10 minutos? Sim, mas mantenha cuidados com volume e bem-estar.
Aumentos de tempo também exigem repetição e observação. Posso combinar com outras práticas como respiração intensa? Evite combinações arriscadas sem orientação. A proposta aqui é simples e controlada. Posso transformar isso em terapia? Use como complemento, não como substituto. Se você está em acompanhamento terapêutico, compartilhe suas experiências com o profissional. Antes de encerrar, repito o CTA que prometi no começo. Se essa mensagem ressoou com você e você está disposto a testar, escreve agora nos comentários a frase de ancoragem que vamos usar. Eu ativo a conexão. Esse comentário serve como compromisso público e marca o início do seu experimento. Apenas um pedido simples. Fazer isso aumenta a probabilidade de você repetir o protocolo com atenção. Para fechar, repita os pontos essenciais em voz direta. 1. Reconhecimento. Perceba o ruído. 2. Autoridade. Afirme sua presença. 3. Comando. Direcione a intenção. Use o tom 963 Hz como ferramenta de ressonância, não como garantia de transformação anatômica. Registre suas sessões, compare resultados e trate o processo como um experimento pessoal sério. Se algo forte acontecer, colapso, eco, neutralidade, nomeie e registre. Se você fez a sessão com a gente hoje, escreva no comentário a hora em que começou e a sensação principal que teve. Se vai repetir, marque as repetições. Curta o vídeo se achou útil e inscreva-se para os próximos testes práticos que vamos publicar. Prometo trazer protocolos com controle e sugestões de registro para que cada experiência seja ao mesmo tempo segura e investigável. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja interessado em práticas de ressonância, desde que essa pessoa receba também os avisos de segurança. Para encerrar agora, uma última invocação breve e respeitosa, que você pode usar como fechamento pessoal. Fonte: eu agradeço o que foi mostrado. Dou-me permissão para soltar o apego ao resultado. Que a experiência se integre com cuidado e clareza. Respire fundo. Volte os olhos ao ambiente quando se sentir pronto. Tome água. Anote as primeiras palavras que lhe vêm à mente. A prova real que propusemos hoje não é um veredito sobre glândulas nem um panfleto de promessa. É um convite para você testar, documentar e decidir. Tenha responsabilidade, curiosidade e gentileza consigo. Eu vou estar lendo os comentários e trazendo análises dos relatos nos próximos vídeos. Obrigado por experimentar com atenção.